Hoje eu quero considerar com vocês um dos recursos que as Escrituras nos concedem para a edificação e fortalecimento da nossa comunhão com Deus, que, conforme as palavras do apóstolo Pedro, é algo que possui uma qualidade magnífica e preciosa. Tem a ver com estarmos vivendo a nossa vida terrena, desfrutando do poder, da proteção e do cuidado de Deus. Aquilo que na linguagem poética dos Salmos é chamado de abrigo ou refúgio do Senhor. Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. O Salmo 27 também diz: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, para admirar a sua glória magnífica, e meditar em seu templo. Pois em tempos de aflição, ali ele me abrigará e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta, me colocará. Portanto, o abrigo ou refúgio a que o salmista estava se referindo não era literalmente um local geográfico. Não se referia a uma casa, a um prédio ou a um templo construído por mãos humanas, mas sim se referia a uma atitude consciente de estar na presença de Deus, independentemente de qual fosse o local. Habitar no abrigo de Deus é conscientemente nos submetermos, nos colocarmos debaixo da autoridade da palavra de Deus. É assim que nós nos abrigamos, que nos refugiamos em Deus. É assim que nós descansamos à sombra do Todo-Poderoso. E é isso que acontece sempre que nos reunimos para ouvir e relembrar os ensinos da palavra de Deus, aquilo que Deus tem a nos falar. Nós estamos, assim, buscando a proteção de Deus sobre a nossa vida. Em outras palavras, buscar refúgio em Deus é a maior necessidade da nossa vida. O texto bíblico em que eu quero me basear na devocional de hoje, e talvez nas próximas duas reuniões, quem sabe, se encontra na segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 1. Diz assim: Deus, com seu poder, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, através do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e excelência, por meio das quais ele nos concedeu as suas magníficas e preciosas promessas, para que através delas vocês se tornem participantes da natureza divina e escapem da corrupção do mundo causada pelos desejos que são próprios da natureza humana. Pedro estava procurando focalizar a atenção dos seus leitores, a nossa atenção hoje, na provisão que Deus reservou para os seus filhos, especialmente durante tempos de aflição, durante tempos de crise e adversidades, que no modo de entender de Pedro são as magníficas e preciosas promessas feitas por Deus. Agora, é possível que para alguns de nós, quem sabe por causa de experiências negativas que tenhamos passado na vida, com pessoas que talvez desonraram suas promessas para conosco, é possível que tenhamos um pouco de dificuldade para perceber ou dar o devido valor às promessas feitas por Deus. Por causa das nossas fraquezas, das nossas limitações humanas, o máximo de garantia que nós podemos dar para as promessas que nós fazemos é fazer todo o possível para cumpri-las, É torcer para que não haja imprevistos que nos obriguem a cancelar ou alterar aquilo que nós prometemos. Somente Deus é que pode fazer promessas invioláveis. O máximo que nós, seres humanos, podemos fazer é desejar, é ter esperança de conseguir cumprir o que nós prometemos, não é mesmo? De acordo com o dicionário, promessa é uma declaração de compromisso que alguém assume de fazer, de dar ou de dizer alguma coisa em que fica subentendida uma consequência positiva,
em relação a uma ameaça negativa. Como, por exemplo, a gente diz para um amigo: olha, se você precisar de ajuda, pode contar comigo, é só me chamar. E uma das características mais impressionantes e singulares da fé cristã é que o nosso Deus, o Deus revelado nas Escrituras, é um Deus que não se cansa de fazer promessas ao seu povo. É um Deus de promessas. Logo de cara, nas páginas iniciais das Escrituras, nós encontramos o primeiro registro da intenção redentora de Deus. Isto é, do anúncio da boa nova, do evangelho, por assim dizer, do restabelecimento da comunhão entre Deus e o ser humano, quando Deus fez o quê? Uma promessa. Depois da serpente ter convencido Eva a desobedecer a ordem dada por Deus a respeito do fruto proibido, Deus interveio e disse para a serpente: farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a partir daquele momento, nós temos uma verdadeira avalanche de promessas que vai continuar até o último livro, o livro da Revelação, do Apocalipse, com a promessa de que chegará o dia em que Deus irá enxugar dos nossos olhos toda lágrima e que não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem pandemia. Portanto, Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, o nosso Deus, ele se revela como sendo um Deus de promessas. Deus fez a promessa de dar a Abrão uma terra e uma descendência que seria bem maior do que o número das estrelas que Abrão conseguia enxergar no céu. Gênesis capítulo 15. Em Gênesis 26, Deus reafirma essa mesma promessa a Isaac e Jacó. Mais adiante, em Êxodo capítulo 6, Deus faz a promessa a Israel de libertar Israel da escravidão egípcia. Em Deuteronômio 28, Deus faz a promessa de abençoar ricamente os israelitas se eles fossem obedientes às suas normas e mandamentos. Mais adiante, Deus prometeu a Josué que daria vitória sobre os seus inimigos. Deus prometeu dar aos descendentes de Davi um reino que jamais teria fim. E livro após livro das Escrituras registram promessas de Deus a todos os que o buscam com sinceridade de coração. O Deus das Escrituras é o Deus que se agrada em fazer promessas aos seus filhos. E quando o plano da redenção se completar com o retorno de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, todas as promessas feitas por Deus, sem que haja exceção alguma, serão inteiramente cumpridas, estarão realizadas. E tendo isso como pano de fundo, é importante lembrar que não é toda declaração bíblica que qualifica como sendo uma promessa de Deus. Como, por exemplo, quando Jesus disse aos seus discípulos, João capítulo 16, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é uma declaração extraordinária e verdadeira, mas não é uma promessa. Assim sendo, a definição bíblica de promessa pode ser a seguinte: promessa é uma certeza, é uma garantia que Deus nos concede para que possamos prosseguir vivendo pela fé, enquanto aguardamos Deus agir, enquanto aguardamos Deus realizar o que Ele prometeu. Agora, a parte dessa definição bíblica de promessa, que é problemática para o nosso raciocínio finito humano, é que é essa parte que diz enquanto aguardamos Deus agir, né? Porque significa que, em geral, existe uma lacuna, um intervalo, um período de tempo entre quando nós tomamos conhecimento da promessa, quando nós cremos, e quando Deus decide cumprir a promessa, né? Em termos gráficos, a gente poderia pensar no seguinte: temos a promessa feita por Deus, de um lado, e, por outro lado, a promessa cumprida de Deus, né? Quando a promessa é feita, é quando eu creio, e quando a promessa se cumpre, é quando ela se realiza, quando eu recebo a promessa feita. E há, então, um tempo de espera aí entre uma e outra, essa linha do meio é o tempo de espera. Você consegue relacionar esse gráfico com a sua vida de alguma forma?
Existe alguma promessa das Escrituras que você reivindicou para alguma área da sua vida, mas que o tempo tem passado e você ainda não conseguiu enxergar o cumprimento dessa promessa na sua vida? Tem alguma promessa das Escrituras na qual você acredita, mas que com o passar do tempo você está começando a ter dúvida de que ela realmente irá se cumprir? Quem sabe você acreditou que Deus traria o seu filho pródigo de volta, mas já se passaram muitos anos e o filho ainda não voltou. Ou quem sabe você acreditou no que está escrito no Salmo 84, que diz que o Senhor não negará bem algum aos que vivem com integridade. Mas o bem que você tem esperado há muito tempo parece ter sido negado. Portanto, a pergunta que fica é: o que é que eu preciso fazer durante o tempo de espera pelo cumprimento da promessa que Deus nos fez, né? O que é que Deus quer que eu faça durante o tempo de imensa tensão entre o momento em que eu acreditei na promessa e o tempo em que a promessa irá finalmente se cumprir? O que é que eu devo fazer? O que esse trecho da carta de Pedro está nos encorajando a fazer é que nós devemos nos apegar firmemente às promessas que Deus nos tem deixado por escrito na sua palavra. E a razão pela qual devemos permanecer apegados às promessas de Deus, enquanto nós aguardamos pelo dia, pelo momento em que elas venham a se cumprir na nossa vida, a razão é dupla. Pedro ressalta duas razões bem específicas, né? As promessas de Deus são magníficas e as promessas de Deus são preciosas. As promessas de Deus são magníficas, são grandiosas. Elas são magníficas porque elas procedem de um Deus que é magnificamente grandioso. Salmo 145 diz assim: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Em Jeremias 32 está escrito que as promessas de Deus são magníficas porque elas procedem de um Deus que é todo-poderoso. Diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? E essa é uma declaração difícil de ser feita, porque o que precisa ser ressaltado não é o mensageiro, né? Não é quem está lendo, mas sim é a mensagem da parte de Deus. Ouça novamente essa mesma mensagem. A palavra de Deus diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Se você estiver passando por alguma situação na sua vida que, no seu modo de entender, parece ser um obstáculo praticamente intransponível, esta é a mensagem que você precisa anunciar para a sua própria alma. Eu sou o Senhor. Existe alguma coisa que possa ser difícil demais para mim? Existe algum impossível? As promessas de Deus são magníficas porque elas têm ligação direta com as questões primordiais da nossa vida, como, por exemplo, com o sentimento de temor, de medo, com as nossas ansiedades, com as nossas preocupações quanto ao futuro da nossa vida, com a nossa vida familiar, com a nossa condição financeira, com as nossas escolhas e planos futuros, com a provisão para as necessidades básicas da nossa vida, da nossa família. As promessas de Deus têm ligação direta com os tempos de aflição e desespero, com o sentimento de que Deus tem, quem sabe, se esquecido ou então ignorado as nossas tristezas e dificuldades. As promessas de Deus são magníficas porque elas têm ligação direta com os tempos de desolação, de tribulação, de aflição. O apóstolo Paulo, numa de suas cartas aos cristãos de Corinto, ele escreveu: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado,
deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos, Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. As promessas de Deus são magníficas porque elas nos asseguram de que, independentemente do que possa estar acontecendo no mundo amanhã ou daqui a 20 ou 30 anos, não importa, Deus continuará cuidando da nossa vida. Na sua primeira carta, Pedro exortou seus leitores dizendo: lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O Senhor Jesus exortou seus discípulos: não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas, lhes serão acrescentadas. Para quem não acredita nas promessas de Deus, elas podem parecer estranhas e ineficazes. Mas para quem as conhece e tem experimentado da sua eficácia, elas sempre revelam ser inteiramente dignas de aceitação e da nossa confiança. Mas as promessas de Deus não são apenas magníficas, né? Se você está acompanhando com a sua Bíblia aí aberta no capítulo 1 da segunda carta de Pedro, você já sabe o que vem em seguida, né? As promessas de Deus são preciosas. É bem provável que, ao escrever esta carta, Pedro sabia que a sua morte estava próxima, bem próxima. Inclusive, alguns versos mais adiante, parece que era isso mesmo que ele estava, a isso que ele estava se referindo. E é apropriado que, enquanto eu viver, continue a lembrá-los, pois nosso Senhor Jesus Cristo tem me revelado que em breve partirei desta vida. Por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem dessas coisas depois da minha partida. E de acordo com as informações históricas, Pedro, assim como outros 10 dos 12 apóstolos, também foi morto por causa da sua fé no Evangelho de Jesus. O apóstolo João, aparentemente, foi o único dos apóstolos que teve morte natural. Eu estou dizendo isso para ressaltar que Pedro tinha autoridade para testemunhar a respeito da preciosidade das promessas de Deus. Aliás, especialmente na primeira carta, Pedro menciona a respeito do precioso sangue de Cristo. Ele faz referência a Jesus como sendo a pedra preciosa que foi rejeitada pelos construtores, mas que tornou-se a pedra angular. Pedro também menciona a respeito da fé preciosa, que é mais valiosa do que ouro. Portanto, quando Pedro escreveu sobre promessas magníficas e preciosas, ele estava fazendo uma declaração de valor, baseada na sua experiência pessoal de dependência das promessas de Deus, na convicção que ele tinha que as promessas de Deus eram capazes de sustentar e fortalecer a sua fé, mesmo que custasse a sua vida. Portanto, essas palavras de Pedro estão nos assegurando de que a nossa percepção da preciosidade das promessas de Deus é proporcional ao grau de dependência que nós depositamos sobre elas. Quanto mais nos apropriamos e confiamos nas promessas de Deus, o mais que nos tornamos conscientes da sua preciosidade. E para terminar esse nosso momento devocional de hoje, eu quero concentrar a nossa atenção numa das promessas que Deus fez aos seus filhos, a respeito da provisão que Ele oferece para a tendência que nós temos naturalmente de ficar amedrontados, temerosos, que podemos chamar talvez de ansiedade, né? E é importante reconhecermos que o sentimento de medo é uma emoção que é própria da nossa natureza humana, isto é, que não depende de aprendizado. Nós nascemos com esse tipo de emoção.
é uma emoção congênita, inata. Ninguém precisa ter aulas a respeito de como sentir medo, né? E recentemente eu ouvi uma estatística mostrando que a ideia ou o conceito de ter medo é disparadamente um dos conceitos mais mencionados nas Escrituras. Aproximadamente, os escritos bíblicos contêm 1.740 palavras e expressões relacionadas ao sentimento de medo. Palavras como ficar temeroso, amedrontado, aterrorizado, em pânico, assustado, são usadas mais de 1.740 vezes. E a exortação mais comumente usada por mensageiros enviados por Deus é a exortação não temas, não temas. Ela aparece 33 vezes nas Escrituras. E com base nisso, eu tenho a nítida impressão de que sempre que nós nos aproximarmos de Deus em busca da sua ajuda, da sua proteção, do seu cuidado, por qualquer que seja o motivo, as primeiras palavras que certamente podemos estar certos de ouvir de Deus é: não tenham medo, eu sou o Senhor, eu sei exatamente o que precisa ser feito. Quando Abraão estava receoso de que jamais seria capaz de gerar um filho, Deus lhe disse, em Gênesis 15, não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Quando Agar estava aflita, pensando que seu filho Ismael iria morrer, o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse, não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá de onde você o deixou. Quando os israelitas estavam aterrorizados diante do Mar Vermelho à sua frente, e o exército egípcio chegando por detrás para levá-los de volta como escravos para o Egito, né? Moisés disse ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará. Êxodo capítulo 14. Né? Em diversas ocasiões, o rei Davi temeu perder a sua vida, mas foi ele quem escreveu o Salmo 23, onde ele declarou, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu, Senhor, estás comigo. O que eu estou querendo ressaltar é que, no contexto das Escrituras, para quase todas as ocasiões em que a condição das pessoas está imersa em desespero e pânico, quando a circunstância está permeada por temor, a provisão que Deus oferece é quase sempre a promessa da sua presença. É Deus dizendo, não temam, eu estou com vocês. Por exemplo, quando Deus chamou o profeta Jeremias para anunciar palavras de julgamento contra a condição de infidelidade do povo de Israel, Jeremias começou a apresentar desculpas para Deus, para justificar o seu sentimento de medo. Mas a provisão que Deus lhe ofereceu para vencer o medo foi, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. E a semelhança de como Deus agiu na vida de tantos personagens bíblicos em circunstâncias amedrontantes, quando o medo e a aflição pareciam estar se apossando da mente das pessoas, do coração. Sabe qual é a promessa, ou qual foi a promessa que eles ouviram e que a que nós precisamos nos agarrar? É a promessa infalível da sua presença. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu estou aqui com você. Em outras palavras, é importante reconhecermos que o sentimento de medo é uma condição inteiramente anti-Deus, que precisa ser combatida com a promessa da presença de Deus. E é impressionante a quantidade de versos bíblicos que reafirmam e asseguram a presença contínua de Deus com o seu povo, com seus filhos. Quando Josué, por ordem de Deus, assumiu a liderança do povo de Israel para adentrar a terra prometida, Moisés disse para Josué diante de todo o povo, Deuteronômio 31, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo,
Não desanime. Quando o Senhor Jesus comissionou os seus discípulos a irem mundo afora, anunciando as boas novas de salvação, ele também reafirmou a sua presença contínua com eles. Mateus capítulo 28. Vão e façam discípulos de todas as nações, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus está sempre presente. E é com base nessa promessa extraordinária da presença inviolável de Deus conosco que seremos capazes de lançar fora todo e qualquer sentimento de medo que, por qualquer que seja o motivo, venha a brotar em nossa mente e nosso coração. Portanto, é a essa promessa infalível da presença de Deus conosco que precisamos estar apegados em tempos de medo, em tempos de aflição, em tempos de adversidade. E eu quero terminar com a declaração extraordinária do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, que é, por assim dizer, uma consequência direta da presença permanente de Deus na nossa vida. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A provisão de Deus para o sentimento de medo, que é próprio da nossa natureza humana, é a confiança na promessa extraordinária da sua presença em nossa vida. Quando o sentimento de medo começa a brotar no nosso coração, precisamos correr para a promessa da presença inviolável de Deus em nossa vida, para podermos ouvir Deus dizer: não tenha medo, eu sou o Senhor, eu estou aqui. Vamos exercitar confiança nessa promessa.